Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Lima. Eu sou um dos autores de livros do projeto da Universidade Indo à Escola, e o meu livro é esse aqui que vocês devem estar com ele aí na mão agora ao assistirem essas aulas, que se chama Alice no País da Dinâmica, Sistemas Dinâmicos para o Ensino Médio, tá? Ao longo das próximas semanas, nós vamos discutir justamente quais são os objetivos, algumas coisas a respeito do livro. Eu vou explicar algumas coisas para vocês sobre o livro, de modo que vocês consigam ter uma leitura mais frutífera do texto e, eventualmente, se tiverem dúvidas também, vocês podem me contactar por e-mail ou por outros meios de acesso, tá bom? Então, acredito que todos saibam como é que esse projeto funciona, né? Esse projeto, a universidade indo à escola, tem um apoio de uma gama de instituições de grande peso. Ele tem como objetivo trazer alguns temas da área de pesquisa científica que é feita dentro das universidades para dentro das escolas, mais especificamente para alunos de ensino médio, tá? E o meu livro é um livro que tenta fazer justamente isso para uma área de pesquisa dentro da matemática. Então, esse é um livro que trata de matemática, certo? O único da série. Na série você tem outros livros. O primeiro, que foi lançado pelo coordenador do projeto, professor Jeová Alencar, trata de relatividade, teoria da relatividade, na área da física, né? Para o ensino médio. Depois teve outro de literatura, e esse é o terceiro lançamento e primeiro e único que vai falar sobre matemática, tá? Mais especificamente sobre sistemas dinâmicos. Então, a gente vai fazer uma discussão bem longa, bem tranquila, sobre o que tem no livro e sobre matemática em geral, tá bom? Então, eu convido vocês a pegarem um livro e abrirem um livro nas páginas iniciais, onde tem o sumário. Sumário. O sumário, ele descreve quais são as seções, os capítulos e as seções que serão tratadas no livro, tá? Por se tratar do único livro em matemática desse projeto, eu decidi, antes de tudo, fazer uma discussão sobre a matemática em si. Então, o primeiro capítulo do livro ele se chama O que é a matemática? E aí, de fato, ao longo dessas 2 primeiras horas de discussão que nós estamos tendo hoje aqui, nós vamos discutir, fazer uma espécie de tutorial ao longo dos temas desse capítulo, tá? Já nas próximas aulas, nós vamos nos direcionar para os outros capítulos do livro. O segundo capítulo do livro, de fato, a partir do segundo capítulo do livro, a gente começa a discutir propriamente essa área de pesquisa que se chama sistemas dinâmicos, ou simplesmente dinâmica. Tá? Quando eu falar dinâmica, vocês também têm que entender que é a mesma coisa. E aí, a discussão sobre dinâmica, ela ocupa 3 capítulos do livro. Os capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 2, nós fazemos uma discussão histórica. Basicamente, é uma viagem no tempo que tenta o texto, no texto eu tentei explicar para vocês, alunos, quais foram os desdobramentos históricos ao longo de séculos, de fato de milênios, que culminaram na origem dessa área que se chama sistemas dinâmicos, tá? Esses desdobramentos, eles têm a ver como o modo que nós, terráqueos, observamos o universo. E as nossas tentativas de entender
como é que são os movimentos planetários, ou mais geralmente de corpos celestes, não apenas planetas, mas asteroides e outros corpos celestes. Foi a partir dessa busca de compreensão que toda a discussão sobre modelos para o universo, um modelo proposto pelo filósofo chamado Ptolomeu, depois veio outro proposto por outro filósofo, Nicolau Copérnico, depois tivemos desdobramentos de ingleses, Kepler, Newton, e vai por aí, até o marco inicial, que é chamado a descoberta de Poincaré. A descoberta de Poincaré, ela está na seção 2.2 do livro, e aí nós vamos fazer uma discussão bem sem precisão matemática, mas falando mais de um ponto de vista filosófico, sobre como todo esse processo histórico acabou culminando no início dessa área de dinâmica, tá bom? Então, isso é basicamente o que nós faremos na próxima aula, quando discutiremos o capítulo 2 do livro. Ok. Depois, na terceira aula, terceira e quarta, de fato, nós vamos discutir dois exemplos da área de sistemas dinâmicos, que são exemplos que são muito naturais, são muito importantes para a área e, portanto, são interessantes de serem compreendidos. O primeiro é sobre bilhares. Todo mundo aqui já jogou sinuca, espero, quem não jogou sabe o que é. Então, é o nome que a gente chama os bilhares, né? No Ceará a gente costuma chamar bilhares de sinuca. Aquele jogo retangular, com buracos aqui, que você tem que jogar as bolas para caírem nos buracos. E aí, o que nós utilizamos aqui de analogia com esse jogo é que a gente sabe que se uma bola bate na parede, né? Ela, quando ela bate, ela faz um ângulo, e quando ela é refletida na parede, ela faz esse mesmo ângulo. E tudo isso eu estou dizendo de um ponto de vista ideal. Em geral, o ângulo não é o mesmo, porque a bola pode ir com efeito, ou, ou o tecido da mesa pode meio que parar um pouco a bola, pode mudar a bola de posição, mas se não tivesse fricção e nem rotação da bola, né, nas condições ideais, então a bola ia bater e ia sair fazendo o mesmo ângulo. E é justamente esse efeito, né, de ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão que define os bilhares quando a gente analisa do ponto de vista matemático. E aí, na terceira aula, a gente vai discutir vários exemplos de bilhares, mudando o formato da mesa de bilhar. Todos estamos acostumados com a mesa de bilhar retangular, mas por que não considerar uma mesa de bilhar circular ou elíptica ou algum outro formato, seu formato preferido? Então, é isso que a gente vai discutir no capítulo 3, tá? E, por fim, no capítulo 4, a gente vai discutir o segundo exemplo da área de dinâmica, que são os fractais. Os fractais são objetos geométricos super intrigantes. Eles são, assim, até hoje tem muita coisa que a gente precisa entender sobre esses fractais. Eles, eles desafiam a nossa intuição, tá? É difícil eu dar uma descrição para vocês aqui em poucas palavras de fractais, mas se eu fosse dizer, eu ia dizer para vocês que fractais são objetos geométricos que, se você der um zoom neles, que você vê é exatamente o mesmo objeto que você tinha antes. E se você pegar esse zoom e der um zoom dentro do zoom, é exatamente o mesmo objeto que você tinha antes, e assim sucessivamente. Então, ele tem uma propriedade que, em pequenas escalas, né, quando você olha com o microscópio, ele se autorreplica, tá? E por mais que isso pareça ser uma, digamos assim, uma particularidade abstrata, você pode dizer, ah, mas isso pode existir do ponto de vista matemático, teórico, mas será que eu consigo encontrar isso em exemplos concretos na natureza? E a resposta é sim. Então, isso torna ainda mais intrigante essa área de fractais, tá? Então, essa foi uma pequena descrição concisa do que trata o livro. Então, o livro ele é dividido nesses 4 capítulos.
E por mais que você, ao longo dessa discussão, você tenha dificuldades em compreender alguma coisa, o livro ele foi feito com muitas figuras e muitas discussões históricas que tentam não entrar muito profundamente em argumentos matemáticos difíceis, tá? Então isso torna ele muito acessível para vocês. E o objetivo dele, que ele desperte em vocês, é esse interesse pela pesquisa em ciência, tá? Eu não espero que ao final do curso todos vocês decidam fazer um curso de bacharelado em matemática. Porém, eu tenho a expectativa que vocês aumentem mais o interesse pela ciência em geral. E esse é o objetivo principal do projeto A Universidade Indo à Escola, tá bom? Então vamos lá, vamos discutir essas coisinhas. Ok, então para isso eu vou aqui compartilhar aqui o meu tablet. Share. Acredito que estejam vendo, né? Eu vou abrir aqui um novo notebook, botar aqui Alice, tá? Pronto. Então, isso aqui vai ser como a minha lousa. Minha louça. A lousa. Louça não, louça é outra coisa. Alice no País da Dinâmica. Aula um, tá? Vou colocar aqui. Aula um, que vai discutir o capítulo um do livro, o que é a matemática. Você já parava para pensar no que é a matemática? Talvez não tenham parado para pensar, mas vocês hão de concordar que a matemática ela está no nosso dia a dia, né? Quando a gente é bebê e a gente começa a se comunicar rapidamente, né? Os nossos pais começam a induzir na gente essa noção de contar, de dizer o que é uma caneta, duas canetas, três canetas e vai por aí. Uma laranja, duas laranjas, três laranjas e vai por aí. E assim, ao longo dos nossos primeiros anos de vida, nós começamos a ser expostos a conceitos matemáticos que acabam permeando toda a nossa vida, certo? Aprender a somar, aprender a multiplicar, aprender a dividir, aprender a subtrair, as quatro operações básicas. E ao longo da nossa vida acadêmica, nós somos expostos a tópicos de matemática mais e mais avançados. Quem entra na universidade, nas áreas de exatas, continua sendo exposto a esses tipos de tópicos, né? Então, eu acredito que a maior parte da gente, inclusive até mesmo eu, antes de elaborar esse livro, eu nunca tinha pensado de modo profundo sobre o que é a matemática, né? O Google, pessoal, isso está até aqui no começo do livro, o Google diz assim, ó, matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato que estuda quantidades, espaço e medidas, estruturas, variações e estatística. Bonito, mas, sei lá, fica muito vago, né? Muito, muito, muito vago. Então, o que eu quero tentar descrever para vocês no dia de hoje é aprofundar essa discussão sobre o que é a matemática, tá bom? E para isso, a gente vai ter que discutir algumas coisas. A gente vai ter que discutir o que são padrões,
que são axiomas. De fato, antes dos axiomas, eu acredito, eu vou tentar seguir o livro o mais, a ordem mais fiel possível. Então, antes de axiomas, o que são conjecturas, o que são axiomas, e por fim, a gente vai discutir um pouco sobre o que são provas, provas em matemática, tá? Então, vamos lá. Padrões. Vamos começar com padrões. Padrões, eu acho que todo mundo tem a noção do que seja um padrão. Por exemplo, se eu começar a escrever para vocês aqui uma sequência de números: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e perguntar para vocês qual é o próximo número, acredito que todos vocês vão me dizer 18. E depois o próximo 20, depois o próximo 22. E por que isso? Porque ao longo desses primeiros números que eu descrevi, você começou a perceber que existia algum padrão na maneira que os números estavam sendo formados. Você soma 2 para gerar esse, depois você soma mais 2 para gerar o próximo, mais 2 e vai por aí. Então, na sua cabeça, naturalmente, você disse, então depois do 16 vem o 18, depois do 18 vem o 20, depois do 20 vem o 22. E isso significa que todos nós compreendemos qual era o padrão que estava aparecendo aqui nesse início de sequência, certo? Então, um padrão é justamente algum mecanismo ou alguma maneira que está regendo uma geração de números ou algum processo ou qualquer experiência que você esteja tendo, tá? Como a gente aqui foca mais na matemática, para a gente é mais fácil entender os padrões matemáticos, mas essa noção de padrão, ela pode estar envolvida em qualquer outra coisa, tá bom? Outro padrão aqui para a gente discutir e ver que nem sempre, quer dizer, a maneira que o padrão aparece pode ser muito diferente uma da outra. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um exemplo também com sequências, e eu vou começar a escrever uma sequência que é assim: 1, próximo número é 2, depois é 4, depois é 8, depois é 16, depois é 32, depois é 64, depois é 128, e depois vai ser quanto? Certamente, se esses números tiverem algum padrão, eles não têm o mesmo padrão que esse aqui de cima. Porque esse aqui de cima eu fui adicionando sempre a mesma quantidade. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e vai por aí. Só que aqui eu vejo que de 1 para 2 eu adicionei 1. De 2 para 4 eu já adicionei 2. De 4 para 8 eu já adicionei 4. Então eu estou adicionando números muito maiores. Então, se há algum padrão aqui, ele é totalmente diferente do padrão daqui de cima. Certo? E de fato ele é diferente, porque ao invés da gente estar somando 2 para gerar os próximos números, o que a gente está fazendo aqui, se vocês bem notarem, é que a gente está multiplicando por 2. Aqui eu multiplico por 2, obtenho esse. De 2 para 4, eu multiplico por 2, obtenho 4. De 4 para 8, eu multiplico por 2 e obtenho o 8. De 8 para 16, opa! De 8 para 16, a mesma coisa, eu multiplico por 2, 16 para 32 também. Então, a gente observa que o próximo número é 128 vezes 2, o dobro de 128, que é 256. E se eu quiser continuar, o dobro de 256 é 512 e vai por aí. Certo? Então é nessa pegada que a gente começa a entender como é que esses padrões aparecem e
E a gente vê, de fato, que eles podem aparecer de diversas maneiras e entender que tipo de padrão a gente tem na mão é, de fato, uma coisa bem difícil de compreender em geral, tá bom? Esses dois exemplos, eles são exemplos que a gente vê no ensino médio. Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de uma progressão aritmética, PA, comumente chamado. E esse outro aqui é uma progressão geométrica, PG, comumente chamado, tá? Então, são maneiras, né, de formação de números que são muito conhecidas na matemática, são estudadas no ensino médio e aparecem em vários contextos, não só matemáticos, mas também de aplicações em outras áreas do conhecimento, tá bom? Falando em padrão, pessoal, na página 16 eu faço uma sessão sobre uma discussão de padrão que tem a ver com criptografia e espionagem. Tá? Isso diz respeito à famosa máquina alemã Enigma, que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para os nazistas terem comunicação entre si. E quando os inimigos dos nazistas aprenderam a maneira que esses códigos eram gerados, começaram a interceptar mensagens criptografadas, eles começaram a descobrir vários dos segredos de guerra dos nazistas. E isso foi uma das razões que ajudou o, o, os aliados a ganharem dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui isso é um exemplo em que a compreensão de padrões ela teve muita influência na nossa vida no dia a dia, tá bom? Então, pessoal, basicamente, padrões é isso. Padrões é alguma coisa, algum processo que, que é repetido e que está fazendo uma geração de números ou de formas geométricas ou de objetos. Bom, os matemáticos, ou na matemática, a gente trabalha muito em tentar compreender esses padrões. Então, aqui foram dois exemplos que eu coloquei que a gente rapidamente compreendeu o padrão. E a partir do nosso chute de que esses eram os padrões, a gente pôde prever, né, e escrever quem seriam os próximos números. Então, a gente fez uma espécie de chute, esse é o nome, dizendo que nesse caso aqui, o padrão que tinha aqui era somar 2, e de fato é, como vocês podem bem notar aqui nos primeiros termos da sequência. E já nesse aqui era multiplicar por 2, o que de fato também é, como se nota nos primeiros termos dessa sequência. Tá? O nosso chute que a gente dá, uma vez que a gente acha que a gente sabe qual é o padrão, é o que a gente chama de conjectura. Tá? Então, no livro, isso é discutido na seção 1.2 e eu falo, eu escrevo assim: uma conjectura é uma suposição ou afirmação, um chute, baseada em observações iniciais ou evidências limitadas, que se acredita ser verdadeira, mas ainda não está verificada ou provada formalmente. Então, basicamente, a gente olha para uma situação, certo? E a gente acha que a gente encontrou um padrão. E a partir do momento que a gente acha que encontrou um padrão, a gente diz assim: ah, o padrão é esse. Isso é o que constitui a conjectura, que é o chute, que no livro está escrito suposição, que também está escrito afirmação. Então, eu posso dar vários nomes para a conjectura. Tá bom? Então, na matemática, em geral, quando a gente quer compreender alguma coisa, a gente faz justamente esse processo inicial aqui, ó. A gente olha o que a gente quer compreender, tá aqui, e a partir disso a gente tenta descrever, a gente tenta identificar algum padrão,
E a partir da identificação desse padrão, a gente diz o que a gente acha que é verdade. E aí, dizer o que a gente acha que é verdade, né, é muito difícil. Padrão também, encontrar o padrão também é difícil, mas talvez dizer o que a gente acha que é verdade é muito difícil. E isso depende muito da experiência acumulada, tá? Então, na área de pesquisa em matemática, você poder escrever uma conjectura, um chute, você poder deduzir o que você acha que está acontecendo, né? Escrever o que você acha que está acontecendo, sendo mais específico, é algo que, em geral, demanda muita experiência, tá? Mas no livro a gente não vai fazer coisas tão profundas, que demandam tanta experiência, afinal, todos vocês, alunos de ensino médio, tiveram uma relação com a matemática que não é tão profunda quanto se tem dentro de um curso de graduação. Então, eu não vou cobrar para vocês a mesma profundidade de um aluno de graduação, tá? Mas saibam que esse processo de formular conjecturas, ele requer muita perspicácia e muita observação, tá? Porque muitas vezes, mesmo que a gente reconheça o padrão, é difícil de entender o que deve ser verdade e o que não deve, tá bom? Pessoal, fazer conjectura é tipo, eu falei que é um chute, né? Mas é como se você também estivesse dentro de uma sala, de uma sala mal iluminada. E você quer identificar um objeto que está mal iluminado. Então você está vendo mais ou menos ele, porque você está vendo alguns elementos do objeto, e aí a partir desses pequenos elementos do objeto você está tentando observar, tentar deduzir quais são os outros elementos do objeto, ou seja, você está tentando observar um padrão, para então dizer que objeto é esse, tá? Por isso que é como se você estivesse num quarto pouco iluminado e você quer dizer o que tem dentro desse quarto. Então, de fato, é um processo de descoberta. Você tentar entender o, o que tem que ser compreendido e formular as conjecturas. Tá bom? Tem uma conjectura, de fato, é muito legal, e ela está discutida no livro, que é a conjectura de Goldbach. Conjectura. Minha letra não é muito legal, não, tá? Não é tão legal quanto a conjectura. Ela foi formulada por esse matemático Goldbach. Não sei se eu digo no livro qual é a origem dele, de onde ele é. Enfim. Prussiano. Prussiano. Foi em 1742 que ele formulou essa conjectura. O que ele deve ter feito para formular essa conjectura? Ele começou a notar o seguinte, que todo número maior que 2, por exemplo, 4 é 2 mais 2. E 2 é um número primo. Relembrem o que é o número primo, né? O número primo é um número que possui apenas dois divisores, e ele mesmo. São os números primos. Vou botar aqui do lado. Quem são os números primos? Começa com 2, 3, 5, 7, 9 é? Não. 9 não é, porque 9 é 3 vezes 3, né? 11, 13, 15 é? Não. 15 é 3 vezes 5. 17, 19, 21 não é. 23, 27 não é. 29, 31, 37 e vai por aí. Certo? Então, 4 ele pode ser escrito como uma soma de dois números primos. 2 mais 2. 6, que é o próximo par, também é 3 mais 3. 8, também. Obviamente, não vou fazer 4 mais 4, porque 4 não é primo. Vou fazer 3 mais 5. 3 é primo e 5 também. Certo? E vocês podem notar, por constatação, que isso vale para todo número par que vocês pensarem. 10, 3 mais 7, 12.
3 mais 9 não, mas é 5 mais 7, né? 14, 7 mais 7, 16. Posso botar como 5 mais 11, ou posso botar como 3 mais 13 também, tanto faz, certo? 18. Posso botar como 5 mais 13, ou 7 mais 11, tá? Então, tem até alguns números, né, que tem mais de uma maneira de serem escritos como a soma de dois primos. Então, muito provavelmente, o que o Goldbach fez? Ele começou a escrever vários números pares e a representar eles assim, e aí ele fez, baseado nessas observações iniciais de padrão, ele fez a sua conjectura, que é todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois primos, tá? 1742, pessoal. Ele enunciou essa conjectura, quer dizer, ele achava que isso era verdade, essa afirmação, né, essa suposição, e desde 1742 que a gente não sabe se isso é verdade ou não. Com o advento dos computadores, hoje em dia, já foram testadas muitas quantidades de números, talvez para todo número menor do que, sei lá, 2 elevado a alguma coisa, todos os números que têm pelo menos, no máximo, 1000 dígitos, isso já foi checado pelo computador, que, de fato, todos esses números pares podem ser escritos como soma de dois primos. Porém, o computador não consegue checar todos os números, né? Ele precisaria de um tempo infinito para fazer a checagem de todos esses números. Então, essa conjectura, ela ainda está em aberto. E quando eu digo que uma conjectura ainda está em aberto, é que a gente ainda não provou ou desprovou ela. Eu não falei de prova, vou falar um pouco mais para frente, mas assim, o que é a prova? A prova é a gente, a partir do que a gente sabe na matemática hoje em dia, a gente gostaria de deduzir que essa afirmação aqui, mais especificamente, é verdadeira. Só que a gente não sabe. Pode ser que exista um número par bem grandão que não é representado como a soma de dois primos, tá? E tem muita gente esperta que já pensou nesse tipo de problema e até hoje não conseguiu, não se conseguiu obter uma resposta afirmativa ou negativa para essa pergunta, tá? Essa pergunta é conhecida como conjectura de Goldbach e ela é um dos problemas que são os problemas, digamos assim, mais resistentes na matemática até hoje, tá bom? Para vocês verem como o negócio é complicado. É uma afirmação super elementar, né? Acredito que todos vocês tenham conseguido entendê-la, mas ainda assim muito difícil de ser provada ou desprovada, tá bom? Tem outra conjectura que também foi formulada pelo Goldbach, que é chamada conjectura ternária de Goldbach. E eu falo um pouco sobre ela no livro, tá? Então, eu sugiro que vocês dêem uma olhada. Deixa eu ver qual é a página de um livro aí. E aí, quem estiver vendo o vídeo e tiver curiosidade, você pode dar um pause no vídeo e olhar lá na. Ih, cadê? Eu acho que está na parte de provas.
Ah, tá aqui, pessoal. Tá na página 47 do livro, tá? Tá na página 47 do livro, quando a gente fala sobre provas assistidas por computador, eu menciono a conjectura de Goldbach-Ternária, tá? Ela foi provada por um matemático peruano, alguns anos atrás. Então, deem uma olhada lá, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa conjectura. Mas, enfim, conjectura é essa suposição, né? Suposição ou afirmação que a gente acredita ser verdade, e a razão que a gente acredita que ela seja verdade é baseada nas nossas observações de padrão. Então, padrão leva à conjectura, tá? Mas como é que a gente vai provar? Como é que a gente vai chegar à veracidade ou falsidade dessa conjectura? E aqui entra um tema muito importante em matemática, que é chamado de axioma. Axioma. O que são os axiomas? Eles são as regras do jogo matemático. E o que significa dizer que são as regras do jogo matemático? Pessoal, matemática, antes de tudo, é uma linguagem, assim como o português. E no português, o que eu tenho? Eu tenho várias regras que dizem como, a partir das letras, a gente gera palavras e frases, tá? Por exemplo, antes de PIB, não se, antes de PIB, como é? Antes de PIB se usa M, né? Que é uma das primeiras regras que a gente aprende no colégio. Isso é uma regra do jogo. Isso a gente não contesta, a gente simplesmente segue. Nos foi dito que antes de PIB a gente tem que usar M, não usa N, e isso é imutável, a gente aceita isso e a partir disso e de várias outras regras, a gente monta as palavras e consequentemente as frases, tá? Pois na matemática a gente também tem uma espécie de base sobre a qual todo o resto é gerado. Então, eu tenho algumas regras matemáticas que a gente não contesta se elas são verdadeiras ou falsas. A gente simplesmente declara: essas regras são válidas. A gente diz desde o começo que elas são válidas. E aí, a partir dessas regras válidas, é que a gente começa a desenvolver argumentos lógicos que começam a gerar toda a matemática. Então, se eu pudesse ver a matemática como uma pirâmide, a base da pirâmide contém os axiomas. Ela é a fundação da matemática. Então, a partir da declaração, eu digo que isso é verdade, isso eu aceito como verdade, isso eu aceito como verdade, isso eu aceito como verdade. E se eu aceitar essas coisas como verdade, eu posso deduzir essa coisa. Isso já é uma consequência matemática desses axiomas. Eu posso deduzir outra coisa, eu posso deduzir outra coisa, e a partir disso eu posso evoluir em tudo que a gente sabe sobre matemática, tá? Então, de fato, é preciso, por ser uma linguagem, a matemática requer um ponto de partida, que são as regras do jogo. E esse ponto de partida é o que a gente chama de axiomas, tá bom? Na religião, a gente tem os dogmas, né? Que são verdades incontestáveis. Ninguém contesta certas coisas na religião, simplesmente a gente acredita nisso. Então, os axiomas também são as afirmações matemáticas que a gente acredita, tá? No começo. A gente acredita nessas afirmações matemáticas de início, e a partir disso, a gente começa a deduzir outras condições, outras propriedades matemáticas. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é chamado
axioma da reflexividade. O axioma da reflexividade diz o seguinte, ó, todo número é igual a ele mesmo. Ou seja, para todo número A é igual a A. É ou não é óbvio isso? Todo número é igual a ele mesmo. A gente nem contesta isso, né? Então, de fato, isso é um exemplo de um axioma. Parece que ser uma verdade universal que a gente não tem nem como contestar. Então, a gente parte, como ponto de partida, né? A gente diz que essa afirmação, essa frase aqui é verdade. E a gente não questiona mais ela. Porque ela é tão natural para a gente que, de fato, a gente tem que assumir ela como algo verdadeiro desde o início. E é isso, justamente, que são os axiomas, tá? Eu tenho outro, por exemplo, que também está descrito aqui no livro, que é o axioma da comutatividade da soma. É dizer o seguinte, para todo número real, A mais B é igual a B mais A. A ordem da soma não influencia no resultado. Se você soma duas laranjas com três laranjas, isso é a mesma coisa que somar três laranjas com duas laranjas. Isso dá cinco laranjas, tá? É tão óbvio e é tão verdade para a gente que a gente pode tomar isso como ponto de partida, tá? E aí deduzir propriedades matemáticas. Então, assim, axioma, padrão, conjectura, axioma. São três coisas que são bem abstratas, né? Isso parece um pouco de uma discussão mais filosófica na matemática, mas eu espero que com esses exemplos que eu esteja discutindo aqui, vocês consigam compreender o que eles tratam, né? Sobre o que eles tratam. E não deixem de ler o livro para vocês terem uma compreensão mais aprofundada sobre isso, tá bom? Então é isso que a gente tem sobre essas três noções básicas em matemática, tá? Agora, antes da gente discutir mais coisas, que aí eu vou começar lá na frente, eu vou querer discutir sobre provas matemáticas. Tem uma área que é a área da geometria, geometria plana, que eu acredito que todos vocês já estudaram alguma coisa, que também é chamada de euclidiana. Eu vou já dizer por quê, que ela trabalha, né, muito bem com esses axiomas, que hoje em dia são chamados de axiomas de Euclides. Então, quem foi Euclides? Euclides foi digamos assim, um filósofo, foi um filósofo grego, que ele viveu no ano 300 antes de Cristo, 2.300 anos atrás, certo? E ele fez um livro que é chamado de Os Elementos. Hoje em dia a gente chama isso de Os Elementos de Euclides, porque foi Euclides que escreveu. E esse livro, ele resume toda a matemática que existia até a época. Tá? Ele tem 13 volumes e ele resume toda a matemática que existia até a época. Mas ele tem uma particularidade que é muito notável. Quando ele quis descrever as propriedades matemáticas, na verdade, ele quis checar que todas as afirmações matemáticas que as comunidades, sociedades diziam serem satisfeitas à época, ele quis obter provas matemáticas disso. Então, o que Euclides fez? Ele começou os seus livros dizendo o seguinte: eu vou dizer que essas afirmações aqui são axiomas. Então, ele elencou alguns axiomas.
E, pessoal, axioma, em geral, tem que ser uma coisa que é autoevidente, né? Como essas duas anteriores que eu disse. A igual a mais B igual a B mais A, e vai por aí. Porque se não for autoevidente, se for alguma coisa muito difícil, é muito provável que ou que esse axioma não seja bom, e ele pode não ser bom de várias maneiras. Ele pode, por exemplo, levar você para chegar à conclusão de algo que você sabe que não é verdade. Então, você pode obter uma espécie de contradição a partir da escolha de um axioma errado, tá? Mas o Euclides fez um negócio tão bem que ele elencou alguns poucos axiomas, a maioria deles autoevidente, e a partir disso ele fez deduções lógico-matemáticas para concluir os principais resultados, obter provas dos resultados matemáticos que eram conhecidos da época. Tá? Então, ele fez exatamente o que a gente hoje em dia faz, né? A gente parte dos axiomas e, a partir de várias deduções lógico-matemáticas, a gente chega em obtenção de resultados. Tá? E eu gostaria de discutir o que ele fez particularmente na geometria plana. Então, na geometria plana, ele elencou 5 axiomas, que são chamados dos axiomas de Euclides. O livro faz isso bem direitinho, tá, pessoal? Então, o primeiro axioma está na página 23 do livro. O primeiro axioma diz o seguinte: se você tem dois pontos no plano, então existe uma única reta que passa por esses dois pontos. É ou não é autoevidente isso? A gente sabe isso desde que a gente é criança, né? Ele assumiu isso desde o começo, tá? Ele decretou que essa propriedade era um axioma. Segunda propriedade, segundo axioma, dado um segmento, é o axioma do segmento, dado um segmento de reta, eu posso estender esse segmento para uma única reta que o contém. Também totalmente autoevidente, né? Esse axioma do segmento. Próximo, se chama axioma do círculo. Dado um ponto e uma distância, eu posso construir um círculo centrado nesse ponto, com raio igual a essa distância, assim, tá? Esse círculo, né, só a parte de fora, ela representa todos os pontos que estão a uma mesma distância r desse centro aqui, tá? Isso é o axioma do círculo. Também é autoevidente, né? E quem já pegou um compasso sabe como faz isso, né? Você marca o compasso no centro, abre o raio do compasso, o compasso nesse raio, aí fixando a base no centro, você gira o compasso para gerar esse círculo. Tá? Então, esse é o terceiro axioma que Euclides assumiu, também extremamente autoevidente e natural para nós. Quarto axioma é o chamado axioma do ângulo. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo em que duas retas perpendiculares fazem. É quando você divide, né, o ângulo total aqui de 360 em quatro partes iguais. Então, eu fico com um ângulo reto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Tá? E o Euclides assumiu o seguinte axioma: todos os ângulos retos são iguais, são congruentes. Então, se você medir esse ângulo reto aqui e você medir esse ângulo reto aqui, cada um deles é a quarta parte da volta completa. Então, eles devem ser iguais, né? Só que como é que eu provo isso? Bem, não dá para provar isso. Isso é tão evidente que, na verdade, eu vou assumir isso como
uma verdade. Ou seja, eu vou assumir isso como um axioma. Então, esse é o quarto axioma de Euclides. E o quinto axioma de Euclides se chama axioma das paralelas. Ele diz o seguinte: se você pega duas retas e você corta essas duas retas por uma terceira reta, de modo que os ângulos formados de um lado, por exemplo, à direita, somem menos que 180 graus, então necessariamente essas duas retas elas se cruzam do mesmo lado em que esses ângulos estão somando menos de 180 graus. Então, se você tem duas retas e você corta elas por uma terceira reta, de modo que do lado direito, por exemplo, fazer o caso do lado direito, a soma dos ângulos determinados seja menor do que 180, então do lado direito, essas duas retas estendidas têm um ponto de interseção. Certo? Bem, é natural pensar isso? Para gente que lida muito com geometria plana, é. Só que vocês têm que concordar comigo no seguinte: eu passei muito mais tempo descrevendo esse axioma, né? Ele é muito mais complexo de explicar do que os outros quatro. Olha aqui. Esse aqui, por duas retas, por dois pontos, passou uma única reta. Óbvio, muito fácil de dizer. Por cada segmento pode ser estendido para uma reta. Óbvio. Dado um ponto e uma distância, eu posso gerar o círculo com essas informações. Óbvio. Todos os ângulos retos são iguais. Óbvio. Dadas duas retas, se eu traçar uma terceira reta, de modo que a soma dos ângulos de um lado deles seja menor que 180, então essas duas retas se intersectam do mesmo lado em que os ângulos somam menos que 180. Complicado. Muito mais complicado do que os outros quatro, certo? E de fato, pessoal, ele é muito mais complicado mesmo. E era uma coisa que, por séculos, de fato, mais de um milênio, os filósofos, matemáticos, enfim, todos os cientistas, eles queriam saber se esse axioma era de fato importante ou necessário. Porque eles achavam que se você assumisse apenas o axioma 1 até o axioma 4, não assumisse o 5, eles achavam que era possível, por meio de deduções lógicas, lógico-matemáticas, né? Como eu estou chamando, dedudões não, deduções lógico-matemáticas, eles achavam que era possível concluir a validade do axioma 5. Então, na verdade, o axioma 5 ele nem era necessário ser considerado como axioma, bastava eu assumir os quatro primeiros, que de graça eu teria o quinto. Certo? E aí eu poderia concluir todas as coisas que o Euclides concluiu. Então, ao longo dos séculos, desde o livro do Euclides, tiveram várias pessoas afirmando isso, né, que o quinto axioma ele não era essencial, porque ele seguia dos outros quatro. Só que, aos poucos, cada uma das provas que ia aparecendo, ela ia sendo derrubada. As pessoas achavam erros. Então, eu até menciono aqui no livro algumas pessoas que forneceram provas erradas dessa implicação aqui. O que significa que estava errado? Que eles fizeram alguma dedução lógico-matemática que não é permitida, tá? Por exemplo, dividir por zero. A gente pode dividir por zero? 2 dividido por zero. A gente sabe que isso é uma operação matemática proibida, muito proibida, certo? Não pode, nunca pode dividir por zero, tá? Então,
todas essas provas que apareciam dessa implicação aqui, depois as pessoas, olhando com mais cuidado, viam que alguma operação matemática era realizada, alguma operação proibida. Então, não se podia concluir essa afirmação. E, de fato, essa pergunta levou, aqui eu vou ser ainda mais abstrato, essa pergunta sobre o axioma 5 levou à origem de geometrias que a gente chama hoje em dia de não euclidianas. Tá? Que é uma geometria não euclidiana? Então, para a gente, a geometria euclidiana, né? Euclidiana é a geometria que ocorre no plano. No plano aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma geometria esférica, que ela é um exemplo de uma geometria não euclidiana. Então, eu pego uma esfera, bola de futebol, e aí eu vou comparar aqui essas duas geometrias. Então, para comparar, eu vou pegar uma formiga sobre um plano e sobre a esfera. Tá? E aí eu digo o seguinte, como é que a formiga anda de um ponto ao outro? Por exemplo, aqui no plano, como é que ela vai de um ponto ao outro? Ela pode ir de várias maneiras, mas qual é a maneira mais rápida, econômica que ela pode fazer isso? Aí você fala, ela não vai sair rodando assim, ela vai em linha reta. Concordo. Ela vai seguir a direção do ponto B diretamente, certo? Então, esse segmento que eu acabei de traçar é a menor distância entre A e B, beleza? E aí faço a mesma pergunta para a bola de futebol. Pegue dois pontos sobre a bola de futebol. Um que a formiga está e outro qualquer. Qual é a menor distância que a formiga precisa fazer para chegar de A até B? Aqui eu não posso ir em linha reta, né? A bola é futebol, pessoal. A formiga não vai poder cortar a bola e ir por dentro, tá? Se eu for fazer isso aqui em linha reta, eu vou estar por dentro da bola. Não pode. Beleza? E o que de fato a formiga faz é o seguinte, ó. Ela vai seguir um caminho assim, ó. E esse caminho é um caminho que, opa, está associado ao que a gente chama de grande círculo. Como se você pegasse a bola e você dividisse ela em duas partes iguais, fazendo esse corte aqui, passando pelos pontos A e B, tá? Então, esse carinha aqui é o que a gente chama de grande círculo. E são os grandes círculos que são os caminhos de menores distâncias na bola. Então, você vê a natureza distinta dos menores caminhos no plano, que são segmentos, né? Se eu quisesse ir de B para C, seria outro segmento, de C para A seria outro segmento. Mas aqui na bola, não. Na bola são os grandes círculos. Então, se eu quiser ir de A para B, eu vejo quem é o grande círculo que contém o A e o B, e eu sigo por esse grande círculo. Se eu tiver outro ponto C aqui, eu tenho que pegar um outro grande círculo e aí ir de B para C. E se eu quiser voltar para A, eu tenho que olhar para o outro grande círculo que contém C e A e ir de C para A, fazer isso aqui, tá? Então, a natureza dos menores caminhos na esfera e no plano são diferentes. E isso está dizendo, de fato, que o tipo de geometria que a gente tem na esfera é diferente da nossa geometria euclidiana, tá? E foi justamente tentando entender a validade ou não do quinto axioma de Euclides que os matemáticos no século XVIII
começaram a compreender que existiam essas geometrias não euclidianas. Beleza? E aí, isso foi só o começo de todo o desenvolvimento sobre essa área de geometria que a gente tem hoje em dia, tá? Essa é uma discussão super interessante, tem muito a ver com a história da matemática, né, propriamente dita, mas assim, no livro tem mais detalhes do que isso, mas a gente também não vai tão profundamente, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo com essa discussão é mostrar para vocês como é importante a escolha dos axiomas. E o Euclides estava certo, ele escolheu isso aqui como um axioma, porque de fato existem geometrias que não satisfazem o quinto axioma de Euclides. Porém, a geometria euclidiana, a gente pega e a gente coloca o quinto axioma para ser um axioma, ou seja, para ser uma verdade universal desde o começo, tá? Porque se a gente não assumisse isso, poderia várias das propriedades que a gente sabe, espera serem verdades na geometria euclidiana, não poderiam ser provadas do ponto de vista matemático. Por quê? Porque, de fato, existem geometrias que satisfazem quatro primeiros axiomas, mas não satisfazem o quinto, que têm propriedades muito diferentes das propriedades da geometria euclidiana, tá? Então, escolher os axiomas é uma escolha difícil, que requer muito conhecimento da área em geral, para, ao mesmo tempo, os axiomas serem autoevidentes e de fácil explicação, mas que também eles consigam que nós façamos deduções lógico-matemáticas para provar os resultados que nós acreditamos serem verdades, tá bom? Então, essa é mais ou menos a discussão sobre axiomas. Então, eu vou fazer uma pausa na aula. Eu sempre fazia assim, em 2 horas, eu vou dividir a aula em duas, que aí vocês aí também podem trocar de vídeo, beber uma aguinha, ir no banheiro. E aí, na segunda parte dessa aula, a gente vai discutir a última sessão do capítulo 1, que é a sessão de provas. Então, como é que nós fazemos provas em matemática, né? A gente já discutiu os axiomas, que é a base da pirâmide, e agora a gente discutiu as conjecturas, que seria o topo da pirâmide, e como é que da base, a partir dos axiomas, a gente consegue subir e chegar nas, na prova das conjecturas, obter resultados matemáticos a partir de deduções lógicas partindo dos axiomas. Então é isso que nós vamos fazer na segunda parte da aula. Continue aí, espero que estejam gostando e se puder, dê um like no vídeo. Opa, peraí que eu não sei parar não. Um momento, pessoal. Aqui. Ok, pessoal, estou de volta. Vamos lá. Continuar nossa discussão, segunda parte da aula, tá? Então, o que que a gente vai discutir agora? A gente vai discutir o que tem na seção 1.4, que é sobre provas. Então, a nossa discussão, por enquanto, foi a seguinte. A gente, na matemática, né, por ser uma linguagem, a gente tem que decretar quem são as regras do jogo, que a gente chama isso de axiomas. E aí, a partir dos axiomas e de observações, a gente olha para alguma coisa, a gente observa padrões, e a partir da observação de padrões, a gente enuncia o que a gente acha que seja verdade, que são as conjecturas. Então, as conjecturas, elas podem ser vistas também aqui no topo da pirâmide, que é o que a gente quer concluir
que seja verdade. Mas de que modo eu vou chegar daqui para cá? Como é que, a partir dos axiomas, eu vou construir um argumento lógico-dedutivo que me permita concluir a validade das conjecturas? Então, é isso que a gente discute e isso que são as provas matemáticas, tá? Então, a prova, está até aqui no livro, página 29, é um argumento que consiste numa sequência de passos lógico-dedutivos, cuja conclusão final é a verificação ou refutação de uma conjectura. Então, eu tenho aqui um ponto de partida, que são os axiomas ou fatos previamente provados, certo? São as nossas verdades, que a gente já sabe serem verdades. E aí a gente faz o que eu chamo aqui de passos lógico-dedutivos. Para aí, então, chegar numa conclusão final, ou que é uma verificação, é verdade, a conjectura é verdade, ou refutação. Refutação significa que a gente está negando a conjectura é falsa da conjectura. Tá? E esses passos lógico-dedutivos são todas aquelas operações matemáticas que eu disse que são operações matemáticas permitidas. Tá bom? Vamos mostrar como é que a gente faz uma prova a partir dos axiomas de Euclides que a gente discutiu na primeira aula. Então, eu tenho aqui vou dizer aqui uma conjectura em geometria plana que é a seguinte. Considere duas retas paralelas. Então, retas paralelas, relembrando, são duas retas que nunca se cruzam, né? E trace uma reta não paralela, então ela intersecta essas duas retas paralelas em dois pontos. Ao traçar isso, você define dois ângulos aqui, esse ângulo e esse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de baixo de alfa e esse ângulo de cima de alfa. A conjectura é a seguinte. Eu afirmo que sempre que a gente tem essa configuração, os ângulos alfa e alfa' são iguais. Certo? Então, vamos lá. E essa afirmação, ela é claramente diferente de todos os 5 axiomas que a gente discutiu. Tá bom? Então, ela não é um axioma. Se ela não é um axioma e a gente acha que ela seja verdade, então ela é uma conjectura. E para provar ou desprovar a conjectura, a gente tem que, a partir dos 5 axiomas que a gente tem, realizar argumentações lógico-dedutivas para chegar na validade ou refutação dessa conjectura. Aqui, né, eu não sou besta, eu já coloquei uma conjectura que eu sei que é verdade. Tá? Então, a gente precisa checar na veracidade disso aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar esse outro ângulo aqui de beta. Tá? E o que eu sei sobre esse ângulo beta? Eu sei que ele, junto com o alfa, esse ângulo e esse, eles têm que ser exatamente 180 graus. Por que eles têm que ser exatamente 180 graus? Porque se a soma deles fosse menor que 180, eu poderia aplicar o axioma 5, que diz que por duas retas, se eu traço uma terceira, que define ângulos cuja soma é menor que 180, então essas duas retas prolongadas do mesmo lado têm que se intersectar. E isso seria uma contradição, já que as retas que eu tomei são paralelas.
Então, eu não posso ter alfa mais beta menor do que 180, senão eu teria uma interseção das retas paralelas do lado direito. Do mesmo modo, se eu tivesse que alfa mais beta fosse maior que 180, aconteceria o seguinte: esse ângulo aqui e esse ângulo aqui teria a soma menor que 180. Por quê? Porque eu sei que esse ângulo mais esse é 180 e esse ângulo mais esse também é 180. Então, se a soma desses dois é menos que 180, é mais que 180, a soma desses dois teria que ser menos que 180. E aí eu poderia aplicar novamente o axioma 5 para concluir que essas retas iam ter que se intersectar do lado esquerdo. Mas elas não se intersectam, elas são paralelas. Então, também não posso ter que o alfa mais beta é maior que 180. Então, o que eu acabei de concluir? Eu acabei de concluir que o axioma 5, por argumentos lógicos dedutivos, implica que nessa configuração acima, o alfa mais beta é igual a 180 graus. Tá? E agora, o que eu faço? Ora, agora eu posso usar o que eu já acabei de afirmar, que é, eu não disse que esses dois ângulos aqui, esse com esse, é 180, assim como esse com esse? A mesma coisa acontece com esse com esse. Alfa mais beta também é 180, certo? E aí vocês lembram que todo número é igual a ele mesmo, né? Então, se esse número é 180 e esse também é 180, é porque isso é igual a isso. Então, alfa mais beta é igual a alfa mais beta. Mas dos dois lados dessa igualdade, eu tenho um beta. Então, eu posso cancelar o beta dos dois lados e concluir que o alfa é igual a alfa linha. Então, aqui, eu parti do axioma 5 para concluir isso, junto com essa outra propriedade, que também decorre dos axiomas, tá? E a partir dessas duas igualdades, eu fiz mais deduções lógicas para chegar nessa igualdade posteriormente no final. Então, teve uma sequência, cada seta dessa aqui é uma sequência, é uma argumentação lógico-dedutiva que me leva de um lado para o outro, desse para esse, que é a conclusão da nossa prova, tá? Então, isso é um exemplo super simples de como funciona uma prova em matemática. E aí, para vocês, eu deixei um exercício guiado, que é o seguinte: considere um triângulo e considere os ângulos do triângulo alfa, beta e gama. Tá? Provar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Beleza? Está bem feitinho no exercício 1.8, página 31 do livro. Então, leiam lá como é que eu estou indicando como fazer e acredito que todos vocês vão ter condições de chegar à conclusão desse exercício. Tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo de prova que eu dou. E, de fato, pessoal, existem vários métodos diferentes de prova. Existe a prova que a gente chama de prova direta. Existe a prova contrapositiva, ou chamada também prova por contraposição, certo? Existe também a prova por contradição, nomes parecidos, mas são diferentes. Existe também a prova por indução. E hoje em dia, já que a gente está na era dos computadores, antes disso, existe a prova geométrica,
E existe também, hoje em dia, as provas assistidas por computador. Mas esses não são todos os tipos de provas, tá? Existem vários outros que eu não vou mencionar aqui, tá bom? E aí, no livro, cada uma dessas provas tem uma subseção em que a gente faz uma discussão sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma discussão aqui sobre a prova. A prova direta, ela é bem direta, o nome já diz, né? Eu quero chegar de uma coisa para outra, e aí eu vou, a partir de deduções lógico-dedutivas, andando, 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 até chegar a essa coisa. Então, basicamente é isso, tá? A prova direta, se eu quero chegar de que, se tal coisa acontece, né? Assumindo a afirmação A, eu quero concluir a validade de uma conjectura, a prova direta consiste em fazer o seguinte: a partir do A, você deduz alguma coisa, a partir dessa alguma coisa, você deduz alguma outra coisa, a partir dessa outra coisa, você deduz outra coisa, e aí você faz isso uma quantidade qualquer de vezes, finita de vezes, até que você chega na conclusão da validade da conjectura. Então, você segue a linha direta, a ordem direta, partindo do A, chegando no C, certo? E foi de fato isso que a gente fez aqui, ó. A gente partiu dos axiomas, e aí chegou nisso, e chegou nisso, e chegou na conjectura, tá? A prova direta é o mais normal que a gente vê. E aí tem vários exemplos aqui no livro que mostram como é que a gente pode entender a prova direta justamente como essa sequência de passos aqui, tá bom? Por ela ser a mais natural, eu nem vou mencionar muito, tá? A gente tem a prova por contraposição, que é a seguinte. Digamos que eu queira mostrar que A implica C, certo? Essa é a minha conjectura. Se A vale, então C vale. Aqui, pessoal, essas coisas que eu digo A, C, A1, A2, vai por aí, eu estou vendo isso aqui como afirmações, tá? Então, essa afirmação A pode ser a seguinte: N é par. Essa afirmação C pode ser a seguinte: N ao quadrado é par. Então, essa implicação consiste no seguinte: provar que se N é par, então N ao quadrado é par. Tá bom? Então, dentro de cada uma dessas letras está uma frase, uma sentença, uma afirmação matemática. E aí, a prova direta parte de alguma afirmação matemática e, a partir de implicações lógicas, ela quer chegar na validade da conjectura, que é uma outra afirmação matemática. Bom? Então, a prova por contraposição, ela busca fazer isso, né? Partindo de uma afirmação matemática, por exemplo, N é par. Eu quero chegar à conclusão de que N ao quadrado é par. Então, vou botar até aqui. Exemplo. Um exemplo. Se A for a afirmação N é par e C for a afirmação N ao quadrado é par, como é que a prova por contraposição funciona? Ela faz o seguinte: provar que A implica C é a mesma coisa que provar que não C, ou seja, assumindo que C não vale, a gente deduz que A não vale. Eu coloquei um tio aqui, né? Isso aqui é justamente dizer que C não vale. Se eu partir da hipótese de que C não vale e concluir que A não vale, isso é a mesma coisa que essa prova de que A implica C. Por quê? Porque observe, se eu tenho A, que é uma afirmação verdadeira,
eu quero mostrar que C é verdadeira. Mas se C não fosse verdadeira, eu acabei de mostrar que sempre que C não é verdadeira, então A não é verdadeiro. Ora, mas eu acabei de dizer que eu estava assumindo que A era verdadeira. Então, como é que pode uma afirmação ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa? Não dá, né? Então, por isso, que toda vida que eu mostro essa implicação reversa, a negação, né? Que a não validade de C implica a não validade de A, isso é a mesma coisa que está provando que a validade de A implica a validade de C. Nesse exemplo, aqui de baixo, a não validade de A é dizer que N não é par, ou seja, é ímpar. E a não validade de C é a mesma coisa de dizer que N ao quadrado não é par, ou seja, é ímpar. Então, provar A implica C, ou seja, N par implica N ao quadrado par, se eu quiser provar por contraposição, eu tenho que provar que se N ao quadrado não é par, então N não é par. Ou seja, se N ao quadrado é ímpar, então N é ímpar. Certo? Então, é assim que funciona a prova por contraposição. Eu inverto a ordem do que eu quero provar, mas se eu inverto a ordem, eu tenho que inverter as afirmações. Assumindo, antes eu assumiria que elas valiam, agora eu assumo que elas sejam falsas. Então, eu provo que a falsidade de C, a não validade de C, implica a não validade de A. Tá bom? Ok? Ok. Essa é a prova por contraposição. Ela tem um exemplo bem explicado no livro. Eu não vou falar tanto dela porque eu quero chegar nas provas geométricas. Agora eu vou para a prova por contradição, muito utilizada em matemática. Prova por contradição. E basicamente é o seguinte: se eu quero provar que uma conjectura é verdadeira, por exemplo, objetivo, provar que C, a conjectura, é verdadeira. A prova por contradição funciona assim. Eu assumo, por contradição, assume momentaneamente, tá? Hipoteticamente, que C não é verdadeiro. Beleza? Então, estou assumindo a não validade de C. E se a partir disso eu começar a obter conclusões por métodos lógico-dedutivos até algo que eu sei que é uma afirmação falsa, por exemplo, se a partir da minha negação aqui, da minha conjectura, eu ando e concluo aqui que 2 igual a 3, 2 igual a 3 todo mundo sabe que não é verdade, né? Então eu cheguei numa contradição. Isso é uma contradição dizer que 2 igual a 3. Mas se isso é uma contradição e todos os passos que eu realizei foram operações lógico-dedutivas matemáticas corretas, então a única razão de eu ter chegado em uma afirmação falsa é porque eu parti de uma afirmação falsa. Ou seja, se eu assumir que a C não é verdadeira, eu cheguei numa afirmação falsa. Então isso me deu um absurdo. Portanto, necessariamente C tem que ser verdadeiro. E aí eu chego à conclusão de que eu provei a minha conjectura.
Então, a prova por contradição é mais ou menos assim. E aí tem um resultado que é do Euclides, que é surpreendente, né? Porque tem 2.300 anos, que é o seguinte, ele desenvolve a prova por contradição para provar que existem infinitos números primos, tá? O livro faz isso bem direitinho. Basicamente, a ideia é a seguinte: a prova é por contradição. Então, o que é contradizer essa afirmação de que existem infinitos números primos? É que existem infinitos. Então, por contradição, a gente supõe momentaneamente que existam finitos. E aí, vou botar. É o P1, P2, até o Pn. Tá? A partir dessa hipótese, eu quero chegar em alguma contradição. Se eu chegar em alguma contradição, eu provei o teorema, né? Como a gente está discutindo. E a maneira que Euclides fez foi a seguinte, ó. Ele considerou um número que é igual ao produto de todos esses finitos primos, se de fato a gente tiver só finitos, e somou um. E agora eu estou com um número que, por eu ter somado um aqui, ele não pode ser um múltiplo do P1, ele não pode ser um múltiplo do P2, ele não pode ser um múltiplo do Pn, e ele não pode ser um primo, porque ele é maior do que todos os primos que existem, se eu estiver supondo que existem apenas finitos. Mas se ele não pode ser primo, e ele não pode ser múltiplo de nenhum primo, como é que eu faço a fatoração dele? Eu sei que todo número, né, isso é o teorema fundamental da aritmética, todo número pode ser escrito como produto de primos. E eu acabei de encontrar um que não pode, porque ele nem primo é e tampouco pode ser múltiplo dos primos que existem. Então, por conta disso, eu chego numa contradição. Contradição pelo fato desse número nem ser primo e nem ser múltiplo de nenhum primo. Ou seja, o que pode, o que estava errado? Então, o que me levou a chegar nessa contradição? A única coisa que me levou a chegar nessa contradição foi supor que existem infinitos primos. Então, de fato, isso não pode acontecer, ou seja, existem infinitos primos. E aí, o Euclides provou isso. Bota o quadradinho aqui para dizer que ele provou, finalizou a prova do teorema. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona a prova por contradição. Próxima que a gente discute é a prova por indução. A prova por indução, pessoal, eu gosto de ver, não só eu, mas a maioria dos matemáticos, como aquela coisa de dominós, que um vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro. Se a gente tiver dominós dispostos, não tão distantes uns dos outros, a gente sabe que se a gente empurrar esse aqui vai cair sobre esse, que vai derrubar esse, então, que vai bater sobre esse, que vai derrubar ele, que vai bater sobre esse, que vai derrubar esse, e a gente sabe que todos os dominós vão ser derrubados. Quanto tempo vai demorar para derrubar todos os dominós se eu tivesse infinitos dominós? Um tempo infinito. Mas eu sei que por mais que eu tenha um dominó lá, 10 elevado a 10 elevado a 10, vai ter um momento que ele vai cair, certo? E a indução funciona uma prova justamente desse jeito. A indução, ela é uma prova que permite a gente lidar com infinitas afirmações ao mesmo tempo. E a ideia é dizer, ao invés de provar cada afirmação individualmente, a gente fala o seguinte: sempre que a enésima afirmação for verdade, a afirmação n for verdade, essa afirmação implica que a n mais uma ésima também é verdade. Ou seja, sempre que
na analogia aqui, sempre que eu conseguir derrubar o dominó N, o dominó N derruba o dominó N mais um. Então, isso é que significa mostrar que se vale a afirmação para N, então vale a afirmação para N mais um. Tá? E se eu sei isso, se eu sei que sempre um dominó que cai derruba o próximo, para garantir que todos caem, basta eu garantir que eu derrubo o primeiro. Porque com essas duas informações, o primeiro cai, e sempre que o dominó N cai, o dominó N mais um cai, então o primeiro cai, ele derruba o segundo, que derruba o terceiro, que derruba o quarto, que derruba esse, e vai assim, derrubando todos os dominós que eu tenho. Então, a prova por indução, por exemplo, prova por indução pode ser da seguinte conjectura. Conjectura. A soma dos n primeiros números, 1 mais 2 mais 3 até n, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. E a prova por indução disso consiste em, primeira parte, o dominó 1 cai. Isso significa o quê? Significa que a fórmula é verdadeira para n igual a 1. A fórmula vale para n igual a 1. Certo? E a segunda propriedade que eu preciso é que, se o dominó n cai, então o dominó n mais 1 também. Tá? Isso, do ponto de vista dessa conjectura que a gente está colocando aqui, é o seguinte: se a fórmula vale para n, então ela vale para n mais 1. Tá? Então, uma prova por indução dessa conjectura consiste em mostrar esses dois passos. É muito fácil verificar que a fórmula vale para n igual a 1. Se n for igual a 1, o lado esquerdo é só a soma do número 1. E o lado direito é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Isso é claramente verdade, né? 1 igual a 1. Então, isso é verdade. O passo 2, que é comumente chamado de passo indutivo, esse sim requer um certo cuidado e uma prova, tá? Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte: se a fórmula vale para n, ou seja, se a gente sabe que essa igualdade é verificada, aí eu quero checar que a fórmula vale para n mais 1, ou seja, eu quero somar agora os n mais 1 primeiros números. Mas os n mais 1 primeiros números são nada mais, nada menos do que a soma dos n primeiros números mais o último, que é o n mais 1. E por hipótese, eu estou assumindo que a fórmula da soma dos n primeiros números é n mais 1 sobre 2. Então, a soma dos n mais 1 primeiros números é n mais 1 sobre 2, mais n mais 1. E é uma fácil verificação algébrica que essa última expressão ela coincide com n mais 1, n mais 2 sobre 2. Ou seja, eu estou mostrando que a soma dos n mais 1 primeiros números é igual ao próprio n mais 1, né? Vezes o próprio n mais 1 somado 1, dividido por 2. Então, note que esse cara é esse e é esse. Então, a fórmula que eu estava assumindo que valia para n, né? Esse cara aparece aqui, aqui, aqui. Agora vale para n mais 1. Então, isso conclui a prova do passo 2 e conclui a prova por indução dessa igualdade aqui. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que a gente realiza uma prova por indução. E aí, no livro, pessoal, tem vários exercícios, ó,
que pedem para você provar coisas por indução, tá? E eu faço vários exemplos também para mostrar como é que essa prova por indução é realizada. Ela é extremamente importante, tá? Extremamente importante, extremamente útil. Agora eu vou para a última prova e a última parte dessa aula que eu quero discutir, que é a prova geométrica. Daí eu acho que eu vou dar um ou dois exemplos dessa prova geométrica, tá? Prova geométrica. Então, o que é a prova geométrica? A prova geométrica significa obter algum resultado por meio de argumentos da geometria, tá? E aí a gente vai ver, de fato, uma prova geométrica do mesmo resultado que a gente acabou de provar por indução, que é um resultado puramente algébrico, né? Ele envolve números, envolve soma de números, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou me utilizar da geometria plana para mostrar que essa fórmula é verdadeira. E o que eu vou precisar utilizar da geometria plana? Eu vou precisar saber ou relembrar qual é a área de um retângulo. Então, eu vou relembrar a vocês que se eu tenho um retângulo de base A e altura B, a sua área é igual a A vezes B. É o produto das suas dimensões. Tá? Ok. Só com isso, eu já consigo mostrar que isso aqui é verdade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou considerar duas figuras geométricas, tá? A primeira, que eu vou chamar de figura geométrica A, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vários quadradinhos de lado 1 e vou dispô-los assim, ó. Na primeira linha eu tenho um quadrado, na segunda eu tenho dois, na terceira eu tenho três, e assim eu vou aumentando um quadrado por linha até a linha N, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis linhas. Então, a primeira é um, segunda dois quadrados, segunda três, segunda quatro, segunda cinco, segunda seis, sexta seis, tá? Então, isso é a nossa figura geométrica A. No final, ela é essa escada aqui. Quem é a área dessa figura geométrica? Ora, se na primeira linha eu tenho um quadrado de lado 1, a área desse quadrado é 1. Então, a área na primeira linha é 1. A área na segunda linha tem dois quadrados, é 2. A área na terceira linha é 3. Até a última linha, que eu tenho n quadrados, então a área é n. Então, a área dessa figura geométrica é justamente o que a gente está querendo calcular. 1 mais 2 mais 3 mais n. Certo? Beleza. Eu vou mostrar como a gente pode obter esse mesmo número a partir de outra figura geométrica. Agora, essa figura geométrica é uma escada invertida. Eu vou fazer o seguinte, ó. Na última linha, eu tenho um quadrado. Na penúltima linha, eu tenho dois quadrados. Na antepenúltima, eu tenho três. E assim eu vou subindo e aumentando a quantidade de quadrados. Então, aqui, por exemplo, para manter o mesmo tamanho do exemplo anterior, eu tenho uma escada, né, que tem seis linhas, certo? Quem é a área dessa escada? Bem, na primeira linha eu tenho n quadrados, na segunda eu tenho n menos 1, na penúltima eu tenho 2, na última eu tenho 1. Então a área de B também é igual a 1 mais 2 mais 3 até n, certo? Então tanto A quanto B têm a mesma área. Só que observe que A e B juntos podem ser colocados um encaixado no outro. Assim, ó.
Aqui tem o A e aqui tem o B. E isso forma um retângulo, onde a altura do retângulo é n e a largura do retângulo aqui tem n quadrado e aqui tem mais 1, n mais 1. Então, isso me dá um retângulo de dimensão n por n mais 1. Quem é a área desse retângulo? É base vezes altura, né? N vezes n mais 1. Ou seja, esse retângulo todo ele é formado pelas figuras A e B. Então, eu sei que se eu somar a área de A com a área de B, eu obtenho a área do retângulo, que eu sei que é n vezes n mais 1. Tá? Mas tanto a área de B quanto a área de A, elas são a nossa soma dos números de 1 até n, que eu vou chamar aqui para simplificar de S. Tá? Então, isso é S e aqui é S. E o meu objetivo é mostrar que S é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Pois bem, pois nessa igualdade que a gente concluiu, a gente está somando S mais S. Então, eu tenho aqui 2S, vou até botar de preto aqui, 2S, é igual à área do retângulo, que é n vezes n mais 1. Então, dividindo por 2, S é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, que era o que a gente queria, relembrando que S é a soma de 1 até n. E, pessoal, vocês observem que a única coisa que eu utilizei foi que a área do retângulo, de um retângulo, era o produto das suas dimensões. E aí, dispondo de maneira esperta os quadradinhos em uma escada decrescente e outra escada invertida, eu pude representar a minha soma de dois modos diferentes, e quando eu junto essas duas representações em um único retângulo, eu concluo que o S é n vezes n mais 1 sobre 2. Tá? Então, é isso que a gente chama de uma prova geométrica. Prova geométrica, porque a gente usou apenas as propriedades geométricas de área para concluir a validade dessa igualdade. Tá? E para finalizar a aula, eu vou fazer uma outra prova geométrica de um teorema que todo mundo conhece, que é o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que se você tem um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Não é? E eu vou fazer também uma prova geométrica disso. E o que eu vou precisar para fazer essa prova? Eu vou precisar saber a área de um triângulo. Quem é a área de um triângulo? Relembrem que a área de um triângulo de lado A e altura H é A vezes H sobre 2. Tá? Eu vou usar só isso. Ora, mas se eu tenho isso, como é que fica a área de um triângulo retângulo? Aqui eu vou mudar um pouco a notação para ficar igual a do livro, tá? C. Não, aqui estava certo. B, C. Aqui que eu vou mudar. B, C, B, C. Ora, no triângulo retângulo, quando eu olho para esse lado C, a altura relativa a esse lado é o próprio B. Então,
pela fórmula, a área do triângulo retângulo vai ser a base, C, vezes a altura, B, dividido por 2. Então, é o produto dos catetos dividido por 2. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar provar esse teorema de Pitágoras. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura aqui e vou botar ela repetida 4 vezes aqui. A, B, C, A. Tá? Ver se eu consigo copiar ela aqui. Copiar. Copiar. Paste. E uma vez. Paste. Está aqui 2 vezes. Paste está aqui. Pronto. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Aqui tem o B, C, A. B, C, A. B, C, A. B, C, A. Eu vou reorganizar esses carinhas aqui, tá? Como se isso aqui fosse uns pedaços de papel e aí eu vou recolocar eles em alguns lugares. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo mesmo, bem bonitinho. Assim, tá? Já esse outro aqui, ó, tá aqui. Na verdade, todos são iguais, né? Eu vou girar ele um pouco, tá? Deixa eu falar de novo. Eu vou girar ele um pouco. Agora eu não sei como é que eu giro. É, assim não dá. Deixa eu voltar aqui. Assim. Pronto. Vou girar ele, certo? Até ele ficar vertical. E vou colocar ele aqui, ó. Certo? E vou fazer a mesma coisa com os outros. Então o outro eu vou girar para colocar ele aqui assim, ó. E o último eu vou encaixar aqui, ó. Assim, tá? Então essa é a figura que forma. Fazer ela maior. Não, não vou conseguir fazer ela maior, vou deixar assim mesmo. Vou dar um zoom. Essa é a figura que forma. Ela forma um quadrado aqui no meio. Esse cara aqui vai ser um quadrado. Esse cara aqui de fora também vai ser um quadrado. Tá? Então a figura fica assim. E aí, esse quadrado de fora ele tem lado A. Vocês estão vendo aqui. E esse quadrado de dentro? Bem, esse lado aqui é B. Confere? E esse ladinho aqui é C. Então, o todo é B. Se eu tirar C, eu obtenho que isso aqui é B menos C. Então, eu posso concluir que o quadrado todo, quadrado maior, ele é igual a 4 cópias do triângulo, 4 triângulos, mais o quadrado menor, de lado B menos C. E o quadrado maior tem lado A. Então, se ele é igual assim, a área do quadrado maior, que é a ao quadrado, é igual a 4 vezes a área do triângulo, que eu sei que é BC sobre 2, mais a área do quadrado menor, que é B menos C ao quadrado. De acordo? E agora é só brincar um pouco com essa igualdade que a gente achou. A gente achou que vale isso, mas a gente sabe abrir esse b menos c ao quadrado, né? Produtos notáveis. Então, a ao quadrado igual a esse 4 aqui mata esse 2, fica só 2 em cima. E agora eu abro
esse produto notável, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E a mágica aparece aqui, ó. Esse cara e esse cara se cancelam e nos dão a conclusão de que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o que a gente queria provar. E notem que a gente chegou à conclusão do teorema de Pitágoras apenas reordenando 4 cópias do triângulo para formarmos um quadrado maior, né, um quadrado de lado A, onde os 4 triângulos aparecem aqui nas pontas e no meio aparece um novo quadrado menor. Então, ao comparar, ao representar a área grande do quadrado maior por 4 vezes a área dos triângulos mais a área do quadrado menor, a gente chegou à conclusão do Teorema de Pitágoras. Tá? Então, isso dá um outro exemplo de provas geométricas que nós podemos fazer de um teorema super útil, super legal, que é o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, pessoal, depois dessa seção no livro, a gente tem alguns outros exemplos, tá? Então, por exemplo, temos o exemplo da progressão geométrica infinita. Como é que você calcula, né? Como é que você obtém uma prova geométrica da soma dos termos de uma PG infinita? Então, tá bem legal, dê uma olhada lá. É bem simples também, usa um pouco de semelhança de triângulos, mas bem simples mesmo. E é bom para aprender, tá? E a última sessão, né, a última subseção é aquela que eu falei que tem a discussão sobre a conjectura de Goldbach ternária, tá? Aquela que foi provada por um matemático peruano nos últimos anos. E ainda tem uma subseção que a gente discute um resultado surpreendente devido a Kurt Gödel, que foi um matemático, acredito que alemão, sobre lógica matemática que envolve justamente como é que você escolhe os axiomas, tá? Então, isso conclui a nossa discussão do primeiro capítulo do livro e, consequentemente, também a discussão da primeira aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Se vocês tiverem dúvidas, ó, me escrevam no e-mail yurilima@gmail.com e vocês podem me fazer perguntas a respeito dessa aula ou de quaisquer outras coisas sobre o livro, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a nossa segunda aula. Tchau, tchau!